A desaprovação do presidente Lula oscilou para cima dentro da margem de erro e chegou a 57% dos eleitores brasileiros, aponta uma pesquisa Quest divulgada nesta quarta-feira. Mesmo assim, Pitoli, é o pior índice desde o início do mandato. Já a aprovação da gestão do presidente oscilou para baixo dentro da margem de erro, para 40%, e é a menor também desde o início desse terceiro mandato. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança dessa pesquisa é de 95%. A pesquisa Quest foi encomendada pela Genial Investimentos e realizada entre os dias 29 de maio e 1º de junho. Foram entrevistadas 2.004 pessoas de 16 anos ou mais em todo o Brasil. Dentre tantos pontos dessa pesquisa, esse levantamento aponta que pela primeira vez, separei alguns temas aqui, pela primeira vez, católicos desaprovam o governo mais do que aprovam. Até janeiro, a aprovação era maior e na pesquisa anterior houve um empate técnico entre os dois grupos. Lula deixou de ser mais aprovado do que desaprovado entre quem tem ensino fundamental. No Nordeste, por outro lado, Lula voltou a ter aprovação maior que a desaprovação e, para finalizar, entre os eleitores mais pobres, ou seja, que ganham até 2 salários mínimos, houve oscilação para baixo dentro da margem de erro, claro, dessa aprovação e para cima da desaprovação. E os dois grupos seguem em empate técnico. Entre os que ganham mais, Lula segue sendo mais desaprovado, mas a aprovação oscilou para cima e a desaprovação para baixo. Obrigado, João. Edson, me avisa quando o Sóstenes chegar por aí, por gentileza. Burgo, primeiro que falar de Quest, né, do instituto que fez a pesquisa, para mim é muito ruim, porque Eduardo Bolsonaro, certa vez na rádio, aí no estúdio, onde você está sentado hoje, lembrou que o CEO, diretor, presidente, enfim, desse instituto, serviu o PT em campanhas eleitorais. E num determinado momento, em 2022, optou por fazer uma pesquisa eleitoral de intenção de voto para presidente em cidades onde o PT tinha uma supervotação. Então, quer dizer, já dá para entender com quem a gente está lidando, né? Agora, entre os católicos, entre quem tem ensino fundamental, para mim isso aí é uma balela, isso é uma encheção de linguiça. Não vejo ninguém... Olha, eu aprovo porque eu sou católico. Não, ou eu aprovo porque eu entendo que é bom, ou desaprovo porque é ruim. Não, a minha religião não determina essa aprovação ou desaprovação. Ou seja, uma pergunta aqui para mim não encontra muito um amparo, um respaldo, não é efetiva, não consigo ver dessa forma, essa história de sou católico, aprovo Lula, sou católico, desaprovo. Amigo, é no bolso que a gente está sentindo, é na taxa de juros da Selic, que o Lula já mandou recado para o Galípolo ontem, dizendo que vai baixar, a gente tem que ficar de olho para 2026, mas ontem na coletiva inesperada, ele já mandou vai baixar a taxa de juros. Mandou recado. Mas a taxa de juros explodiu, os preços explodiram, escândalo do INSS, que eles não conseguem fazer colar no presidente Bolsonaro, é um problema de Lula e do PT, que mente muito, no sentido de que eu apurei, mentira. Ou seja, são números que fogem da realidade. Lembrando que, na Venezuela, com o voto impresso e a contagem pública dos votos, identificamos que 30% dos venezuelanos votaram em Maduro. Ou seja, essa aprovação do Lula na casa dos 30 é porque tem imbecil, tem idiota para tudo. A gente sabe disso. Agora, do ponto de vista da Quest, colocar católico, ensino fundamental, até 2 salários mínimos, tá todo mundo se lascando, independentemente da religião, do nível de escolaridade, do quanto ganha, tá todo mundo pagando a conta, Bogão. Pitoli, essa questão, quando a pessoa fala que ela é evangélica, tá? Realmente ela é evangélica, isso aí nós acompanhamos, é normal. Tá? A pessoa pergunta, qual a sua religião? Eu sou evangélico. Ele é evangélico, ou ele frequenta, ele já frequentou, ele tem uma doutrina evangélica. Quando a pessoa se declara católica, isso acontece muito, da pessoa não ter, às vezes, uma religião específica, às vezes nem católico é,
Mas eu sei que com o tempo tem mudado bastante. Mas nós vimos, é normal isso. Às vezes a pessoa não tem uma religião, ela não vai na igreja católica, mas ela fala assim, olha, eu me considero católico, tá? Por quê? Há uma confusão entre a pessoa ser católica e ser cristã, tá? Mas é uma questão que teria que ser mais aprofundada. Então, muitos que aparecem, às vezes, em pesquisa se dizendo católico, na verdade, ele é cristão e não necessariamente católico. Agora, é o que você disse, não tem relevância nenhuma se ela é católica, se ela é, né, evangélica. A destruição, o estrago que eles estão fazendo no Brasil é muito grande. 30% ainda, que fosse 25%, ainda é um número, quer dizer, tem margem ainda para piorar, pelo que a gente está entendendo. Porque se 30% da população ainda aplaude o governo do PT, o que mais que falta para destruir no Brasil? Tá? Eu vou dar um exemplo aqui de Bauru, Pitoli. Tá o caos à saúde, tá? Saúde, ontem tinha acho que 70 pessoas na fila aguardando internação. O caos generalizado, está triste de ver essa situação. E no ano passado, a prefeita de Bauru, né, que ela caçabista, né, Suelen Rosim, ela entrou na justiça para proibir os vereadores de fazer fiscalização nas UPAs e nas unidades de educação, né, nas escolas. Naquela época nós saímos gritando, denunciando nas redes sociais, na imprensa, olha, o vereador não pode, o vereador é o fiscal do povo, o vereador é o representante do povo, não pode ser proibido de entrar numa UPA para fiscalizar, é o fim. Na época, Pitoli, poucos deram importância para isso, tá? Hoje, o que aconteceu? Estourou, tá o caos as unidades de saúde, e o vereador não pode ir lá, porque pode ser até processado por abuso de autoridade, tá? Porque ela conseguiu uma liminar na justiça, e o entendimento à época foi que a gente não podia fazer a fiscalização como nós víamos fazendo. O que eu quero dizer com isso? A relação entre a liberdade das prerrogativas, a liberdade de expressão, por exemplo, e o reflexo. Hoje a população, a maioria, fala assim, mas liberdade de expressão? Mas o que vai importar? Qual que é o problema do vereador ou do deputado, ou do senador não poder falar as coisas na televisão, na rádio? O que vai importar? No reflexo, no impacto econômico e financeiro, que é lá no bolso da pessoa, porque se o político não puder brigar e contar o que está acontecendo, a população vai sofrer lá embaixo. E eu não descarto a seguinte possibilidade nessa mesma linha, tá? A hora que a esquerda tiver certeza, Pitoli, que não consegue ganhar a eleição no ano que vem, eles vão destruir o Brasil, porque assim, se o Bolsonaro, se a direita entrar, vai ficar ingovernável esse país, e aí depois eles ficam 4 anos massacrando, dizendo que é culpa de quem entrou, para tentar voltar depois em 2030. Se é que eles já não acordaram para isso, já não estão fazendo essa situação para destruir e tornar o país ingovernável para quem for o próximo presidente entrar numa situação difícil. Esse é o modus operandi da esquerda. Já tem essa linha sim, Bogo. Já tem essa linha.